Quando eu comecei como agente autônomo de investimentos, mal sabia o que era um pipeline. Eu falei, cara, o que é pipeline? Eu era skatista na época, já andei de skate, já não é skatista pro, né? Não era um Bob Burnquist, porque senão hoje eu não estaria aqui gravando um vídeo falando de assessor de investimentos, né? Mas eu sabia que pra mim pipeline era um negócio de andar de skate. Era um lugar, pô, pipeline, né? Anda de skate. Ou então pipeline é onde surfava também, porque eu também já surfei, conhecia pipeline lá no Havaí e falava, pô, pipeline pra mim é isso. Só que depois de um tempo que eu comecei a aprender o que é pipeline, para que serve, como é que funciona, como que eu organizo o meu pipeline. Isso é mega importante para o assessor, porque hoje a gente tem muita métrica de vaidade, mas a gente não tem as métricas de resultado de fato. Eu vou te explicar o que é uma métrica de vaidade, o que é uma métrica de resultado, quanto que impacta você ter um pipeline robusto, como que você forma esse pipeline também para você ter uma mentalidade, uma formação correta do que é uma metodologia do seu pipeline e também uma outra palavrinha chamada forecast. Eu vou te explicar, vem comigo. Assessores e assessoras e amantes dessa grande profissão que é o agente autônomo de investimentos, estou aqui mais uma vez para trazer aquele conteúdo que você já sabe que é rico e se você quiser, se você tiver, pô, tô curtindo, cara, aperta o like, é mega importante para o canal em si, é mega importante que você aperte o like e também se inscreva, não importa de onde você está assistindo, só se inscreve, clica aí no inscrever-se e que você vai receber as notificações de quando tiver vídeo novo, aquela coisa toda e também se quiser prolongar aí no bate-papo, é só você comentar aqui embaixo e a gente vai bater um papo, beleza? Bom, vamos lá. Pipeline e forecast são duas palavrinhas que você tem que ter na ponta da língua o que significa e aonde e como que tá. Qual que é a métrica para você conseguir estar bem com um pipeline, seu pipeline saudável, o seu forecast também saudável, como é que você faz isso? Porque eu quero te passar uma coisa que eu tive dificuldade lá atrás. No passado, a minha dificuldade era, todo início de mês eu ficava pensando, cara, será que eu vou conseguir captar o que eu captei no mês passado? Pô, eu captei 5 milhões nesse mês que passou. Caramba, 5 milhões de novo vai ser pesado, será que eu consigo? É aí que tá. Quando você chega nesse questionamento é porque muito provavelmente você não tem uma metodologia para controlar o seu pipeline, para controlar o seu forecast. Um pipeline magro, ele vai fazer com que você passe toda hora por um problema da sua mentalidade, de ficar se questionando. Será que eu estou indo certo? Será que eu estou indo bem? Será que eu sou um bom assessor? Será que eu sou uma boa assessora? Você vai se questionar o tempo inteiro porque o seu pipeline, ele não está alinhado, não tem uma metodologia. E é isso aqui que eu quero te passar. Primeira coisa, regra do 30, 60, 90. O que é essa regra? A regra do 30, 60, 90, ela quer dizer que tudo que você faz nos primeiros 30 dias vão virar para você nos próximos 60 e 90 dias. Ou seja, se você capta no mês de janeiro, você prospecta no mês de janeiro, no mês de fevereiro e março, muito provavelmente você vai ter negócios fechando. É a regra básica do funil de conteúdo, do funil de vendas, né? Você tem aqui um funil, vem aqui em cima tudo que você está colocando, né? E ele vai afunilando, afunilando, afunilando até passar exatamente a venda que você colocou um monte de prospect aqui em cima. Então, para cada 100 prospects, você consegue passar 10 vendas, ou seria 10 investidores novos, 10 clientes novos para você investir o patrimônio deles. Então, se você tem essa métrica aqui, significa que nos primeiros 30 dias aqui, você falou com 100 pessoas. Quer dizer que nos próximos 2 meses, fevereiro e março na sequência, ele teria ali virado 5 e 5, ou então 4 e 6, mas esses 10 clientes virariam nos próximos 60 e 90 dias, desde quando você começou a prospectar. Essa regra é mega importante, por quê? Para você encher um pipeline, o pipeline nada mais é do que esse funil de vendas aqui que eu acabei de falar, para você encher ele e ter um pipeline realmente gordo, um pipeline que tenha captação, que você consiga captar ao longo desses meses, você precisa ligar durante 30 dias, ou seja, prospectar durante 30 dias. Só que se você deixar de prospectar nos outros 30, ou seja, você começou em janeiro, fevereiro você não prospectou, março você não prospectou também, muito provavelmente os outros meses você não vai ter pipeline nenhum. Você vai olhar para o seu pipeline lá, que é onde clientes que estão na boca para virar. E aí?
Você não tem? Por quê? Nos próximos 30 dias você não continuou fazendo a prospecção. E qual que é a diferença então do pipeline e do forecast? Qual que é a diferença entre os dois? Bom, vamos lá. Pipeline é tudo o que você conseguiu mapear. Então imagina que você tem uma lousa e que você está mapeando tudo, colocou lá. Bom, eu falei com o João e o João disse consegui mapear que ele tem R$1 milhão. Falei com a Maria e a Maria disse ter R$500 mil. Só que nem o João e nem a Maria disseram para você que eles vão transferir o patrimônio deles para você atender. Nenhum dos dois disse isso, mas você está ali namorando, você está ali, tentando, conversando, prospectando, esquentando mais o contato, marcando uma reunião, marcando outra, levando no evento, indo até um evento, indo almoçar, fazendo aquela coisa toda, Fazendo meio de campo. E aí tá ali, ainda na lousa, marcado como pipeline. Isso é pipeline. Quando um cliente ainda não disse para você que vai transferir, mas você mapeou, você tem algo mapeado. Beleza? Isso é o pipeline. O que é o forecast? Então vamos imaginar aqui que o João falou que tem 1 milhão, Maria 500 mil. Vamos imaginar então agora o Roberto. Roberto tem 2 milhões. E o Roberto disse que ele vai transferir desses 2 milhões, 1 milhão para você. 1 milhão, não para você na sua conta, mas na conta dele para que você atenda. Então ficaria ali 1 milhão do João, 500 da Maria, 2 milhões do Roberto, certo? Então temos aqui 3,5. 3 milhões e meio de pipeline. Como o Roberto disse que transferiria 1 milhão, então temos aqui de forecast 1 milhão. Ou seja, forecast e pipeline, a grande diferença é que os dois, um é prometido, o outro é mapeado. Pipeline mapeado, forecast prometido, é o que tem data certa para acontecer. E você precisa controlar o pipeline e o forecast com métodos diferentes, com contas diferentes. O que eu quero dizer com isso é que quando você estiver trabalhando, tá lá trabalhando, tá preenchendo o seu pipeline, enchendo o seu forecast também, para poder ter uma captação, você precisa ter um funil também disso, um funil de vendas, que vem desde lá do prospect, as pessoas que fecharam o negócio, depois as pessoas que realmente transferiram. O forecast, ele está aqui na segunda etapa, onde as pessoas disseram que já vão transferir, mas ainda não transferiram. O pipeline está na de cima, que ele está dizendo que você mapeou essas pessoas, mas não prometeram nada. E o último é a pessoa que transferiu. Quantas pessoas que você consegue trazer do primeiro, do pipeline, para o forecast, quantos você traz do forecast para efetivamente acontecer o negócio? Você precisa ter esse número. E eu vou te passar esse número agora. O número é o seguinte, em média, do pipeline você tem que saber que 1/3 do que é mapeado você consegue converter lá para baixo, que seria o que acontece de fato o cliente. Do forecast seria em torno de 2/3, ou seja, se você quer captar 1 milhão, você tem que ter pelo menos 1,5 milhão a 2 de forecast. Se você quer captar 1 milhão, você tem que ter em torno de 3 milhões de pipeline, mais ou menos isso. Então, tudo que você for fazer hoje, você olha, minha meta, meu objetivo é captar 1 milhão por mês. Todos os meses você tem que ter um pipeline de 3 milhões. Todos os meses você tem que ter um forecast de 1,5 milhão a 2 milhões. Basicamente é isso. Essa é a regra que você tem que ter para conseguir prospectar, para conseguir captar de fato os seus clientes. Essa é a regra básica de um pipeline e de um forecast. Bom, eu espero que você tenha entendido o que é um pipeline, o que é um forecast, a regra do 1/3 que eu falei para você, dos 2/3 e também do 30, 60, 90. O recado final é: não pare de prospectar. Se você parar de prospectar, o seu pipeline, o seu forecast vai ficar magro, você vai começar a entrar no desespero, você vai começar a entrar numa ansiedade, numa bola de neve e nenhum mês você consegue captar. Ou então você tem altas e baixas muito fortes, você sobe e capta muito, depois para de captar porque agora você voltou a prospectar. Para de prospectar, capta muito e volta lá para baixo. E você fica nessa montanha russa e isso não faz nada bem para sua cabeça, para sua mentalidade, para sua saúde. Beleza? Então continue sempre prospectando, todos os dias, cada dia um pouquinho, que você vai muito longe e você continua crescendo linearmente. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, te espero num próximo vídeo, no próximo podcast, tamo junto, valeu e até a próxima.